Como eu tinha anunciado, a secretária Jaqueline Micali, e secretária de verdade, eu com essa reportagem eu tinha curiosidade de entender como é que funcionava o trabalho de vocês. E eu vi o quão humanas são as pessoas que trabalham com os moradores as pessoas em situação de rua. O coração que tem no peito dessas mulheres com quem eu acompanhei, a Jennifer esqueci o nome dela agora, caramba. Vou lembrar já. Me perdoa, tá, querida? De fácil, esqueci o nome dela. O coração delas não cabe no peito. Do amor que elas têm, a Solange de Fácil, o coração que elas têm não cabe no peito. De ver que realmente são seres humanos. Porque elas disseram para mim o seguinte, tem gente que liga na assistência e fala assim, eu queria que tirasse, porque ela não quer o morador em situação de rua em frente ao comércio dela. Como se fosse lixo, sabe? Leva o lixo para lá que eu não quero lixo na frente da minha casa. É o tipo de ligação que vocês recebem todos os dias. As pessoas não entendem, né? Que são seres humanos, que no momento da vida acabaram se desviando, foram por um caminho e o trabalho de vocês é resgatar a vida dessas pessoas. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é muito interessante um repórter que fica aqui, querer sair para a rua de jeans, como você falou, e de camiseta e participar um pouco, perceber. A maioria, 90% somos mulheres e estamos nas ruas aí dia e noite, todos os dias da semana e também nos acolhimentos e também nas casas de passagem. Todas as coordenadoras são mulheres, entramos nos mocós, às vezes eu também, e essa é a realidade. É muito bom começar dizendo que a população em situação de rua mudou, principalmente após a pandemia. Não é mais aquilo que as pessoas tinham no imaginário. Então, muitas vezes, na frente do comércio, pode estar o meu conhecido. Porque, como nós verificamos, hoje, quem está na rua e não aceita nenhum encaminhamento são as pessoas que têm ou uso de droga e bebida ou os dois juntos. Aquele senhor está 5 dias na rua. Eu falei para ele, mas por que o senhor não volta? Ele falou, eu tenho vergonha. Mas eu falei, o senhor vai ficar se acostumando com esse período na rua? O outro do lado dele estava 10 anos na rua. É, assim mesmo. Começou assim, está 10 anos na rua. Isso, e nós temos todas as classes sociais hoje na rua, porque a droga, ela não escolhe ninguém, né? Então, é muito bom dizer que hoje, dentro dos mocós, nós encontramos 10 pessoas que moram lá, mas nós encontramos 80 a 100 pessoas que passam lá e permanecem lá por uso de todas as classes sociais, né? Desde a mais vulnerável economicamente até o pessoal da grana. E geralmente o pessoal da grana é o que estão nesses espaços com os carros estacionados na rua de cima, né? Então, e isso é um problema de saúde pública. Nesse momento nós estávamos abordando, mas nós criamos a trilha da cidadania em Londrina, que a saúde e a assistência é a primeira cara, vamos assim dizer. A assistência, ela não tem tratamento de drogadição. Os acolhimentos não são espaços para tratamento de drogadição ou problemas psiquiátricos. Isso é com a saúde. Isso é com a saúde, exatamente. Então, por exemplo, as pessoas geralmente ligam para nós e falam, ele fica aqui praticando a mendicância para beber ou para usar algum tipo de droga. Eu quero que interne ele compulsoriamente. E as pessoas têm que entender, por exemplo, como que faz o processo compulsório de internação. Tem que ter um pedido do juiz, mas quem avalia é um médico. Quem vai pegar a pessoa é o SAMU. Então, Ou seja, a saúde que faz essa parte. É a saúde que faz essa parte. Secretária, só para fazer uma pergunta que o pessoal de casa está mandando aqui e é meio que está no imaginário do londrinense, né? Dizendo que estão trazendo moradores em situação de rua para cá. O Paulo pergunta isso. Opa, algum tempo atrás, algum desses moradores vinham de outras cidades e eram deixados aqui. Isso ainda continua? Diz que tem ônibus que traz essas pessoas para cá. Isso é verdade ou isso é mito? Não, isso acontecia de fato, mas faz bastante tempo, porque isso é contra a lei. Nenhum prefeito pode hoje, de uma forma... Enche um busão e manda para Londrina. Manda, não pode, vai ser preso, né? Nós tivemos um caso, um escândalo ano passado de alguma coisa assim. O que acontece? Esse número de 2.000, ele não é palpável no sentido que ele é real. Nós temos duas situações hoje. Nós temos as pessoas que fazem da rua sua morada e nós temos as pessoas em situação que elas passam na rua, que é igual aquele senhor que estava 5 dias. Ele não é população em situação de rua. Ele passa para a rua, provavelmente ele vai voltar para a casa dele e ele volta de novo para fazer esse uso de substância. Então, por exemplo,
o mais jovem, ele sai de casa, ele vai usar alguma droga, então ele não vai voltar para casa naquele momento, ele fica em situação de rua. E depois ele retorna. Exatamente. Os mais velhos é por conta da bebida. Então dá a sensação para a população que nós aumentamos o número, mas ele não é real. E a situação de rua também, como esse ouvinte coloca, como que a Prefeitura Municipal de Londrina hoje funciona? Chegou alguém, ele é novo, na hora nós identificamos pela abordagem social ou pelo centro POP, como ele chegou até aqui. Se tem algum resquícios que a gente desconfia que foi dada a passagem, na hora a gente entra em contato com outra prefeitura. Então nós estamos mandando ofício para a Secretaria de Assistência, às vezes para o prefeito e para a própria promotoria. Só para a gente poder encerrar, tem uma pessoa aqui que eu não vou colocar o seu nome, então ela falou o seguinte: Parra, boa tarde, é lamentável a situação das pessoas de rua por conta da droga. Por isso os adolescentes devem ouvir os seus pais e não entrar nesse mundo que é muito triste. Eu mesmo tenho um filho, usuário de drogas, nem aqui mora mais por conta de ameaças que sofreu. Tenho pena dos pais dessas pessoas, especialmente das mães, pois a gente só sabe o quanto dói ver um filho nessa situação. Eu acho que o recado também é esse da secretária. A vida é de cada um faz o que quer. Mas ver pessoas que tinham uma vida boa, que tinham família, o senhor que veio de Portugal, o seu Isidro, tinha uma vida boa, que em um determinado momento escorregou. Só que a escorregada ele não conseguiu se levantar, está 10 anos patinando. Apesar da secretaria sempre ofereceu o serviço para ele, sempre ofereceu o acolhimento, ele não quer. Então acho que o recado é esse, né? Para que as pessoas não caiam nessa armadilha. Sim, então essas pessoas que todo mundo quer que se tornam invisíveis, elas são visíveis. É isso. Só que teve um começo, e o começo é a relação individual e coletiva lá dentro de casa. Por isso que é muito importante a educação, por isso que é muito importante a assistência lá no território para cuidar dos vínculos familiares. Porque não é só a pobreza material que tira uma pessoa de casa, é essas relações que se tornam insuportáveis devido à relação que eu tenho com o outro. Então, os pais e as mães têm que cuidar mesmo se o filho está indo para a escola, se ele está voltando, aonde está frequentando. E sim, procurar um CRAS, procurar um posto de saúde, procurar a escola, porque a prevenção sempre vai ser melhor do que isso que nós vimos aqui. Secretária, queria parabenizar o trabalho de vocês. Por muitas vezes a gente critica, mas critica muito sem saber. Quando a gente conhece na prática como que é feito o trabalho, a gente entende um pouco melhor. Então que Deus abençoe muito vocês e que vocês tenham muita capacidade para conseguir tentar